Gente, boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com a gente. A gente sempre inicia nas nossas oportunidades de conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. A gente procura lembrar a importância da casa espírita para cada um de nós. Um amigo certa vez me disse que, Vinícius, se soubéssemos o quanto a casa espírita representa para a gente e nos auxilia, entraríamos de joelho nela. É lógico que é um sentido figurado, mas a gratidão que nós temos que ter pela casa, no momento que entramos no portão, que cada um já começa a receber o seu tratamento quando entra aqui para dentro. Então, por isso a importância de a gente se ligar à espiritualidade, para que os nossos anseios possam ser respondidos, pelas nossas dores possam ser amenizadas. Nós não viemos em busca de cura, nós viemos em busca de força para continuar vencendo as nossas dores. Não à toa, e quando nós falamos tu és vencedores, é aquele que vence as dores. Então nós pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, sempre que adentramos a casa espírita, que nos dê força para que nós possamos ser vencedores no nosso caminhar. E o que seria ser vencedor no nosso caminhar? É entender o porquê aqui estamos. E Jesus ele foi bem claro ao dizer que se ele veio para servir, o que deixaria para nós? A não ser servir também. Então existem categorias, existem aqueles que seguem Jesus, existem aqueles que já são discípulos de Jesus, e existem aqueles que eram os apóstolos de Jesus. Seguidores de Jesus, eu creio que somos todos nós. Só que é uma palavra um pouquinho difícil, porque aquele que segue pode deixar de seguir. Vamos imaginar o Instagram. A pessoa falou algo que não gostei, eu vou lá e paro de seguir. E nós devemos subir esse patamar. Nós não podemos ser só seguidores de Jesus. Aquele Maria vai com as outras, né? Já que muitos seguem, eu vou junto. Não. A gente tem que subir de patamar, nos tornar discípulos. E aí por isso nós perguntamos, nós colocamos o tema: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus já colocando nós num degrau acima dos seguidores, e sim discípulos. Por que discípulos? Porque o próprio Jesus disse: já não chamamos mais de servos, e sim de amigos, porque vós fazeis e conheceis tudo aquilo que Deus me revelastes, revelei a vocês também. Agora imagina nós sermos chamados por Jesus como amigo, porque a nós foi revelado muitas coisas através do Consolador prometido. E ele disse: se me amasseis, guardarei meus mandamentos e não deixarei vós sozinhos, e eu enviarei outro Consolador, porque o primeiro Consolador foi ele. E aquele que estuda sabe quem é o segundo Consolador. E é sério isso, gente, porque nós fazemos parte da doutrina consoladora, e aí um questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos é: faço parte de uma doutrina consoladora. Quantos irmãos eu consolei hoje? Quantas almas eu consolei essa semana? Esse mês? Esse ano? Então a gente tem que começar a trazer isso para a gente. Da mesma forma, nós poderíamos falar: somos cristãos, e nós estamos agindo como cristãos? Ou nós estamos agindo cristãos como entramos da porta do templo espírita ou do templo religioso para dentro? Será que é só esse momento que nós temos de ligação com Deus? E se a gente pudesse pegar todas as oportunidades que são dadas a nós de ir em busca de Jesus. Mas Vinícius, como que eu vou em busca de Jesus? E ele disse: toda vez que fores atrás em busca de um desses pequeninos que tem fome, sede, frio, é a mim que estarás ajudando. Então nós sabemos como buscar Jesus. E o que a doutrina espírita ensina? Fora da caridade não há salvação. É simples. Antigamente, quando se pegava o pergaminho, eram duas coisas, dar um exemplo aqui para vocês visualizarem, era como se fosse duas coisas que era enrolado o pergaminho. Aí para ler, você tinha que abrir aqui, desenrolava, e o que era mais importante estava no centro do pergaminho. Se vocês pegarem o Evangelho e abrir, no meio do Evangelho está fora da caridade, não há salvação. Como se fosse a coisa mais importante para a salvação.
não dos outros, nós. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. E aí sim sairemos vencedores, porque venceremos as nossas dores, que são muitas, né? E muitas. E nós não precisamos esperar o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul para que nós possamos agilizar, fazer algo pelo próximo. Kardec ele fala, é necessário que o mal cresça para que o bem apareça. Olha que frase. É necessário que o mal cresça para que o bem apareça. O que nós vemos hoje com esse movimento, com esse caso que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Gente, são 1 milhão de pessoas debaixo d'água. É a cidade de Uberlândia. É o Uberlândia inteiro. Você já viu o tamanho da Uberlândia? É o Uberlândia inteiro debaixo d'água. Agora você olha a quantidade de pessoas que estão trabalhando para auxiliar aqueles nossos irmãos. A coisa linda. E às vezes nós não paramos para pensar e nós achamos que o mal está vencendo. Ele nunca venceu. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Tanto é que ele fala, de 100 ovelhas, quantas que ficaram desgarradas? Uma. Ele disse, enquanto tiver uma desgarrada, eu vou atrás dela. Ou seja, ele saiu em busca daquela uma que estava desgarrada. Aonde estavam as outras 99? Com o pastor. Só tinha uma desgarrada. Está um fora do caminho e 99 junto com Jesus. Só que nós não observamos o quanto o bem e o amor reina. Tem uma história de uma pequena cidade onde um rapaz separou da noiva. É uma história, tá? Realmente aconteceu, mas a gente não vai quantificar nem qualificar o ato. Nós vamos pensar como um todo. Esse rapaz terminou, a noiva terminou, ele foi e assassinou a noiva. Ele acabou com a vida dele, com a família da noiva, com a família dele e com a noiva. Vamos pôr aqui 4 famílias, certo? Aquele vilarejo ficou a semana inteira falando naquele crime. Todo mundo falava naquele crime. Num sábado de manhã, 10 jovens de uma casa espírita saíram para fazer a campanha do quilo e conseguiu alimentos para montar 100 cestas básicas. E eles entregaram essas 100 cestas básicas no mesmo dia, para 100 famílias. Cada família tinha 7 pessoas. Aqueles 10 jovens beneficiaram naquele dia 700 pessoas. E ninguém ficou sabendo. Para mostrar que mesmo sem ficar sabendo, o bem, ele é maior que o mal. O mal nunca vai vencer. E o mal nada mais, nada menos é do que o equívoco. Equívoco que o próprio Judas teve. Judas não traiu Jesus, ele estava equivocado. Ele achava que naquela forma que ele fizesse, Jesus ia se levantar contra os romanos e ia salvar eles através da força. Era o que ele esperava, era o que eles falavam. O próprio João Batista achava isso. Tanto é que quando João Batista foi preso, os seus discípulos foram até Jesus a pedido de João Batista e perguntou: mestre, o João pediu para que eu viesse aqui para saber se é o Senhor mesmo que é o Messias. Por quê? Porque o Messias estava muito manso. E eles achavam que o Salvador salvaria eles através das guerras. Então, Judas estava equivocado. Quando Jesus está na cruz, ele não fala: Pai, perdoa-os, eles estão errados. Não. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Vamos traduzir? Perdoa-os, eles estão equivocados. E próprio livro dos Espíritos fala que o mal não existe. Existem aqueles que estão ainda equivocados pelo caminho. Porque quando conhecer o amor, ele vai mudar. Quando ele conhece o amor, tanto dando quanto recebendo, ele vai mudar. E é esse o nosso papel como espírita. Por isso que nós devemos ter esse questionamento. Como queremos ser reconhecidos? E como seremos reconhecidos? Não reconhecidos aqui não, gente.
reconhecidos pelo Pai. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi levado para um local, ele ficou um tempo ali sonolento, e aí chega, deu o branco do espírito que acompanhava ele, no meio da história eu vou lembrar, pega ele e fala: Bezerra, levanta, eles querem ver você. Ele pega e fala: quem quer me ver? E aí ele chega como se fosse uma sacada, milhares de pessoas orando pelo Bezerra, aquelas pessoas quem ele fez o bem, aquelas pessoas que ele ajudou, aquelas pessoas que ele doou do que ele não tinha, ou do restinho que tinha, para auxiliar. Então são exemplos que nós temos, que nós devemos trazer para o nosso dia a dia, para mudar as nossas atitudes. E foi isso que, nessa passagem, que a gente pode analisar, que quando fala lá, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É como se alguém estivesse perguntando, né? Como seremos reconhecidos? Pergunta para Jesus. E aí Jesus responde: serão reconhecidos por muitos se amarem. E quem fez essa pergunta? Nada mais, nada menos do que o nosso irmão Tomé, aquele mesmo que tinha que ver para crer. E aí nós ficamos questionando, porque nós taxamos determinados apóstolos por determinadas circunstâncias. Pedro, aquele que negou; Judas, aquele que traiu; Tomé, aquele que precisou de ver para crer. E nós? Será que nós não somos Tomé até hoje? Será que nós não somos Pedro até hoje? Será que nós não somos Judas até hoje? Não o Judas que nós achamos que traiu por causa do dinheiro, mas o Judas que fica esperando resolver as coisas através da força, através de algo superior aparecer e colocar aqueles que nós julgamos ser maus de joelhos. Então nós ainda achamos: ele está fazendo mal, ele não sabe o que ele espera. Às vezes é isso que nós nos pegamos, demonstrando que nós temos que pegar esses exemplos para aprender. E aí Tomé, que era aquele que precisava de ver para crer, ele tem outras histórias, não era só esse momento. Nessa passagem, Jesus tinha anunciado há uma semana que ele iria embora e os apóstolos ficariam sozinhos. E aí todos ficaram inquietos. A forma de Tomé ficar inquieto foi: agora o Senhor vai, como que eles vão nos ver? Porque eles eram conhecidos. Os sacerdotes da época, quando chegavam em determinado lugar, todo mundo sabia que eles eram sacerdotes, por causa das roupas que eles tinham. Os nazarenos eram conhecidos pela roupa longa e pelo cabelo. E todas as pessoas, os levitas, eram conhecidos, mas os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, não tinham como. Por quê? Eram 13 pessoas simples: Jesus, um marceneiro, um comerciante, 10 pescadores e um cobrador de impostos. O que era mais arrumadinho era o cobrador de impostos. Os outros, coitado. E Tomé era um desses. E aí, Senhor, como será que eles vão vir? Agora você já não vai estar mais com a gente. O que será de nós? E aí, naquele dia, eles encostam em Damanuta para descansar. E aí chegam naquele local grandes sacerdotes do Império Romano. E vendo aquela oportunidade, avisou os sacerdotes que ali estava Jesus. Tomé foi avisar eles. Ele falou assim: nossa, nós já estamos sabendo de grandes coisas que esse homem apresenta. Fala para ele vir cá e fazer um sinal nos céus, que nós começamos a acreditar nele. E Tomé viu aquilo como uma oportunidade. Imagina esses sacerdotes começar a nos ajudar. Na falta de Jesus não vai nos faltar nada. E ele corre lá no sacerdote de Jesus e fala: mestre, vai lá, faz um risco no céu, dá um sinalzinho no céu, eles vão começar a acreditar no Senhor. E Jesus olha para ele e balança a cabeça e não fala nada. E aí, Tomé inquieto, mestre, faz isso por nós. Vai lá, só um sinalzinho no céu. Só chega lá, dá um rabisquinho no céu, eles acreditam no Senhor e pronto. E Jesus mais uma vez baixa a cabeça. Aí já inquieto, sem sabendo que ele não ia ser atendido, ele pegou: ô Senhor, ô mestre, por favor, nós vamos precisar deles. Aí Jesus fala: Tomé, vocês não entenderam qual é a forma da salvação. Não são com coisas miraculosas que eles vão acreditar, porque isso eu já faço. Eu expulso demônios, eu multipliquei os pães. O que mais eles querem
para confiar em mim. Não é dessa forma que vamos conquistá-los. E aí Tomé disse: então, mestre, qual é a senha? Então, mestre, como será que nós seremos reconhecidos? E aí a gente vai no Boa Nova, que fala direitinho, que é uma parte muito, muito bonita. Ele coloca lá assim, ó: ante a firmeza das elucidações, o apóstolo Tomé insistiu e perguntou: mestre, então qual é a senha? E Jesus responde. Isso é bastante importante para a gente refletir, para a gente ver o quanto isso faz sentido quando nós unificamos o cristianismo primitivo, as lições de Jesus, com o auxílio da doutrina espírita. Um leque se abre à nossa frente e nós começamos a ver o quanto a doutrina espírita colabora para que nós possamos entender aquilo que é difícil, de difícil compreensão. Ou nós temos facilidade de compreender o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E eu vou falar uma coisa para vocês: eu descobri há pouco tempo. Eu achava que o Velho Testamento era uma história de um povo. É tudo razão, tudo certo. Tanto é que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, dar-lhe cumprimento. Ele não veio destruir nada. Só que nós não conseguimos ainda interpretar. Nós interpretamos nem Jesus. E aí, quando Tomé pergunta: mestre, qual que é a senha? Como que vamos descobrir? Como que vamos nos reconhecer? E Jesus fala: uma só lágrima que console e esclareça, um só coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso do céu. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Aquele que quiser esclarecer alguém, nunca lhe mostres o que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. Ele começa falando: aquele que consola, aquele que esclarece um coração atormentado. É isso que o Consolador prometido nos dá a oportunidade de ir atrás daquele infortúnio que está sofrendo na escuridão, distante de Deus. Nós não somos muita coisa, mas para aquele que está no escuro, uma fagulha serve de luz. Essa luz somos nós que podemos dar. Jesus confiou em nós quando ele fala: já não chamo mais vós de servos, e sim de amigos, porque foi dado a vocês conhecer tudo aquilo que eu sei. E isso foi dado a nós. Quando nós falamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós imaginamos o quê? Trazemos Deus da sua onipotência ao nosso lado e colocamos ele como ser humano. E foi perguntado para Pedro, se não me engano, ou para João: João, o que é Deus? E ele fala: Deus é amor. Então, nossa imagem e semelhança a Deus é porque nós carregamos a fagulha do amor. Tanto é que Jesus disse: se quiseres, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não falou, será que a gente acha que Jesus ia falar algo que não tivesse sentido? Ou às vezes nós utilizamos da humildade e falar: quem sou eu? Oh, falsa humildade. Porque somos falsos humildes, quando nós achamos pequenos para ajudar o próximo. Mas é só aquele momento que nós achamos que somos humildes. O resto da existência, a humildade passou longe da gente. Então nós temos que começar a entender e saber o que Deus, o que Jesus quer da gente com os seus ensinamentos. Porque senão não precisava Jesus ter nascido. Ele não precisava ter vindo, porque tudo estava escrito. O que ele disse? Eu sou a lei. Jesus disse: eu sou a lei de Moisés. Ou seja, a lei já estava ali. Mas precisou o verbo se fazer carne, para que nós pudéssemos compreender. Ele não é o caminho, ele não é a verdade, ele não é a vida. E nós nos perdemos no caminho. Nós não buscamos a verdade e muito menos aproveitamos a vida. Então são pontos que nós devemos começar a pensar, porque nós vivemos num momento em que somos agraciados, que é um momento de transição.
nós podemos ser úteis para auxiliar que essa terra passe de um mundo de expiação e prova para a regeneração. Mas o primeiro mundo que se transforma é dentro de nós. Olhemos para dentro de nós. Nós estamos no expiação e prova ou regeneração? O que é expiação e prova? O que é regeneração? Fala-se que o mundo de regeneração é quando o bem sobrepor o mal. Certo? Vamos olhar para dentro de nós. O que sobrepõe? Eu falo que o mal não sobrepõe mais sobre mim. E nós esquecemos de uma régua de 100 centímetros. Se eu tiver 50,1, o bem já está maior que o mal. Eu não preciso estar 60, 70, 20, não. Se eu tiver 50,1, eu já estou maior do que o mal. E dentro de mim, quando eu luto em fazer o bem, mesmo não fazendo, mesmo tendo ataques, mas eu modificando o meu pensamento, mudando, corrigindo, nós já estamos um passo à frente. Que nós possamos olhar isso. O mundo lá fora depende de cada um de nós. E se o mundo lá fora depende de cada um de nós, nós começamos a enxergar a nossa tarefa como maior do que nós imaginamos. Vinícius, eu faço sopa e eu entrego para 10 pessoas. Mas tem um irmão que faz 1000 sopas, ele entrega para 1.500 pessoas. Ele faz mais que eu. Não faz. Não faz. Isso eu falo com toda certeza. Porque não se quantifica o bem. Não se quantifica o amor. O bem é o bem. O amor é o amor. E é isso que nós devemos buscar. E quando ele fala que quando quiser esclarecer alguém, sofre com ele, caminha com ele, sente as suas dores. Vamos ver uma passagem de Jesus que isso aconteceu? Lázaro, amigo de Jesus. Jesus estava 2 dias longe de distância do Lázaro. E aí chegou um amigo a dizer: Senhor, Senhor, volte, o Lázaro está para morrer. Jesus falou: tudo bem, continua o seu trabalho. Ele continuou trabalhando e ele foi voltar a ver Jesus apenas 2 dias depois. Chegando lá, as suas 2 irmãs vieram de encontro, chorando: Mestre, mestre, o nosso irmão morreu. E o que Jesus fez? Jesus podia ter feito, o bobinho. Ele não morreu, ele só está dormindo. Ou senão ele falar: não, meu irmão, a morte não existe, é o Espírito que sobressai. Jesus sabia disso. Mas o que ele fez? O menor versículo do Novo Testamento. E Jesus chorou. Mesmo sabendo que Lázaro dormia, ele compadece da dor das suas irmãs e chora com ele. Olha o que ele fala: quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, não mostre que sabe alguma coisa, sofre, porém, junto com eles. E é isso que Jesus fez. Ele poderia ter falado para as irmãs dele: olha, fica calmo, ele não morreu. Não. O que ele fez? Ele chorou junto com elas, colocou no mesmo nível, sentiu as dores daquele com quem caminhava. E depois o resto da história sabemos. Ele vai lá e fala: Lázaro, levanta, tu apenas dorme. Mas aqui está demonstrando que é assim que nós vamos auxiliar, é assim que nós vamos ajudar. Se nós podemos fazer o bem, a pessoa não mostra que sabemos algo, sofre com ele, abrace-o, escute-o. Para amar precisamos relacionar, ou alguém ama sem conhecer o outro. A gente fala: fazer a caridade é fácil, basta fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Isso? Certo? É fácil fazer isso? Então vamos lá. Vocês gostam de quiabo. Se vocês me derem um prato de quiabo, eu não vou gostar, porque eu não gosto de quiabo. Ué, mas eu estou te dando o que eu gosto. Não é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? Eu estou dando para você aquilo que eu gostaria, mas eu não gosto. Alguém me perguntou se eu gosto de quiabo? Então, para fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você, senta com ele, conversa com ele, relaciona com ele. Existe uma forma de um coração ficar próximo do outro. Sabe como?
Alguém sabe como é que, qual a forma de fazer dois corações se aproximarem? Um abraço. Um abraço. Abrace o seu irmão. Enxugue as suas lágrimas. Uma só lágrima, Tomé, que você secar de um coração atormentado, vale muito mais do que sinais nos céus. E nós ficamos esperando sinais do céu. Mestre, me mostra se eu tenho que ir para a casa espírita hoje. Se eu tiver que ir para a casa espírita, faz um relâmpago. E fica parado olhando. Vou deitar. Mestre, eu quero que o Senhor me mostre através do sonho se eu vou fazer a sopa ou se eu vou fazer um jantar lá em casa com meus amigos. E fica esperando. Aí me mostrou, quer dizer que eu vou fazer jantar com meu amigo. É isso que nós queremos ainda hoje. Buscamos sinais dos céus para comprovar aquilo que nós sabemos. Olha, não pegou. Então nós devemos começar a olhar nas mínimas coisas. Quando a gente começa a se aproximar de Deus, Ele fala com a gente. Não é que Ele não deixa de falar, é que nós começamos a escutá-lo. Viu? Tá vendo? Falei com a senhora? O pessoal que está aí do outro lado, deu um trovão aqui, viu? São pequenos detalhes. São pequenos detalhes. Porque a gente precisa se comunicar com Ele. Porque Ele comunica com a gente. Ele está do nosso lado. Nós não ficamos desamparados. Ele só quer que nós o busquemos. Como? Toda vez que for de encontros a um desses pequeninos, estarás indo encontrar mim. E nós estamos esperando o quê? Catástrofes acontecer para a gente agir? Uma Covid nos assolar para a gente fazer alguma coisa? A dengue está voltando com força total. É isso que nós vamos ter que esperar? Nós espíritas já temos muito. Mais uma vez eu ressalto, já não chamo mais de servos, e sim de amigos, porque Deus revelou a vocês tudo aquilo que me revelou. Nós somos chamados filhos, amigos de Jesus. E às vezes nós ficamos ainda esperando. E depois dessa passagem, que aí o Tomé compreendeu tudo, passou ali uns dias, ele lá em cima do monte, chega Judas e entrega Jesus aos soldados. Naquele momento, todos os apóstolos saíram, cada um foi para o seu canto, fugiram, exceto João e Maria, que ficaram acompanhando de perto. E aí nós sabemos que ele chegou, Pilatos lavou a mão e ele foi açoitado. Só que Tomé ainda algo mexia com ele. Algo mexia com suas entranhas. Mas se ele aparecesse como ele andava, as pessoas iam saber que ele era um dos apóstolos e ia fazer com ele o que estava fazendo com Jesus. E o que ele fez? Ele se disfarçou. Colocou uma roupa, cobriu a cabeça e foi caminhando junto com Jesus, vendo todo o sofrimento de Jesus. E ele ficava, será que ele mesmo é o mestre? Será que ele mesmo é o que vem nos salvar? Será que esse é o Messias? Ele está apanhando tanto, sofrendo tanto, com essa cruz nas suas costas. E aí Tomé diz o seguinte: contemplou firmemente o mestre e notou que ele mantinha firme sua fisionomia serena, mesmo carregando a cruz e sendo açoitado. Não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão no amor profundo que colocara nos dias mais lindos e mais tranquilos. Os seus pés, que havia caminhando para semear o bem, estavam todos ensanguentados. As suas mãos generosas que a consolaram e acariciaram vários, agora estavam tipo rosas vermelhas cheias de sangue. Sua fronte, que havia abrigado o pensamento mais puro do mundo, agora se encontrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar. Logo, porém,
como se o olhar do mestre o buscasse. Naquela multidão, mestre Jesus enxerga Tomé e Tomé o vê. E Jesus disse: Tomé, o evangelho do reino, o sinal do céu tem que ser de completo sacrifício de nós mesmos. E o apóstolo compreendeu a lição e chorou amargamente. Voltando aqui num pedaço da leitura, e a gente vai fazer um link com o livro dos Espíritos. Ele fala assim, ó: se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e suas imperfeições. Anda em sua companhia em dias amargos e dolorosos. Quem foi o ser mais perfeito que esteve sobre a terra? Jesus. Quando nós vamos no livro dos Espíritos e está lá nas escalas dos Espíritos, lá está falando que o Espírito mais perfeito, o Espírito perfeito não precisa mais de reencarnar. Jesus é o mais perfeito, então ele não precisava reencarnar, certo? Só que ele nos chama como? Não já chamo mais de servos, os chamo de amigos. E Jesus fala: se te interessa por um amigo, suporta os infortúnios e as imperfeições. Anda em companhia desses amigos nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal, Tomé, é o amor que eleva e santifica. Porque só ele tem a luz que atravessa grandes abrigos. Vai e não descreais, porque triunfaremos no mundo. Ô Vinícius, ele falou que Jesus fala para Tomé, quando olha para ele, agora eu consigo aí. Vamos lá no finalzinho. Tomé, ó, eu vou ler um pedacinho antes. E aproximou-se ofegante na cruz, deixando perceber que apenas sentia necessidade espiritual no instante supremo. Ouviu Jesus lhe dizer em uma voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. É nós. Tem uma passagem do filme que está passando aí do Divaldo, que Joana de Anjos fala para Divaldo: no final dessas existências verás que nunca foi, a batalha nunca foi com o outro, e sim consigo mesmo. É o completo sacrifício de nós mesmos. E aí Jesus fala, Chico Xavier fala, Jesus não quer que nós transportemos montanhas, que escalamos montanhas. Ele não quer isso, ele só quer que nós nos amássemos, nos amemos. Só isso que ele quer. E olha a dificuldade. Porque aí nós vamos buscar o quanto a doutrina espírita nos elucida. O que é o amor conforme Jesus entendia? A caridade. E o que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Nós não somos benevolentes às vezes, né? Às vezes nós conseguimos. Às vezes nós conseguimos entregar um prato de sopa sem questionar. Mas se pedir o segundo, você já questiona. Indulgentes, nós não entendemos o erro dos outros. Nós queremos que todos entendam os nossos erros. E perdão, muito menos. Nós temos... até que hora, Gil? 8h45. 8h45. Vocês me permitem, eu vou contar um pouquinho da nossa história, porque eu acho que fica mais verdadeiro. E não entendam, por favor, por algo que é de querer aparecer. Um amigo foi e me perguntou outra vez: Vinícius, mas a doutrina espírita fala que a vossa mão esquerda não sai do que dá a mão direita. E isso quem sabe somos nós. Se eu estiver falando algo para me engrandecer, Deus vai saber. E às vezes a gente precisa divulgar o bem para que os outros também façam o bem. Hoje nós vemos no Rio Grande a quanto que está sendo falado nisso. E nós vemos pessoas que estão se sentindo mobilizadas graças ao exemplo de alguns.
Se aquela pessoa está fazendo para aparecer, é ele com Deus. O que importa e que está sendo ajudado muitos. Então, por favor, a gente vai contar essas histórias, que é o que a gente vive, mas não para engrandecer, é para realmente mostrar o quanto Deus conversa com a gente naquele momento que nós nos propusemos auxiliar os outros. Nós fazemos parte do Fraternidade Sem Fronteiras e eu sou coordenador da parte de fraternidade nas ruas. Já estou lá há 4 anos e nós entregamos marmitas para moradores de rua. Nós começamos há 4 anos e meio e nós continuamos até hoje. Não conseguimos parar. Mudamos muitos trajetos, mas nós aprendemos muitas coisas. Porque no meio da pandemia, poucas pessoas tinham, não vou falar coragem, porque a gente tinha que se preservar, mas poucas pessoas pensavam no outro. Entendam. Porque nós, às vezes, não podia ir lá fazer algo que corria o risco de você ficar doente. Ou de levar. Ou de levar a doença. Graças a Deus nós não paramos na pandemia, mas é lógico que nós colocávamos máscara, luva, mas nós não paramos. E nós estávamos na Praça Sérgio Pacheco, uma fila de moradores de rua. E aí chegou um homem, tomado banho, de chinelo, de calça social, e falou assim: eu quero 4 marmitas. Aí o pessoal já olhou para mim: Vinícius, e aí? Eu falei: meu irmão, ele entrou na fila. Ninguém entra na fila para pedir comida se não tiver com fome. Vinícius, mas o nosso trabalho não é eles, o nosso trabalho é os irmãos na rua, afinal. O nosso trabalho é quem precisa. Só que aquilo me incomodou. Falei: será que eu estou tirando uma marmita de alguém que precisa para dar para alguém que não precisa? E aí eu saí dali e falei: Senhor, ó Tomé, mostra para mim se eu estou fazendo a coisa certa. No outro dia cedo, eu trabalho visitando o supermercado, chego no supermercado e está aquele senhor. Ele vendia cinto, carteira, meia, na porta do supermercado. E ele pegou e falou: oi Vinícius. Eu falei: nossa, quem que é esse? Me chamou pelo nome. Eu sou ruim, eu não gravo de jeito nenhum. Principalmente nos trabalhos, eu não procuro. E ele: Vinícius? Eu falei: oi irmão, como é que você tá? Tá lembrado de mim? Graças a Deus, antes de eu responder, ele falou: sou aquele ontem que estava lá. Eu falei: eu lembro você demais, velho. Ele falou assim: eu preciso conversar com você um minutinho. Você tem um tempinho? Eu falei: tenho. Nós fomos para o lado. Ele falou assim: ontem eu peguei 4 marmitas e eu vi que os irmãos ficaram incomodados por conta disso. Porque eu estava arrumadinho, estava limpinho. Eu vou contar a minha história para você. Eu, meu irmão, não precisa não. Não, mas eu quero contar. Na pandemia, ele trabalhava no camelódromo. E ele tinha uma lojinha grande lá. Fechou, a esposa largou ele e levou a metade das coisas e deixou os filhos com ele. E disse para ele que ele era um perdedor na frente dos filhos. Eu vou te largar porque você é um perdedor. Eu arrumei um homem que é homem de verdade. E foi embora e deixou ele com as 4 crianças. E como ele não tinha nada mais, ele começou a recomeçar a vida vendendo como camelô nas ruas. Ele falou assim: Vinícius, eu não podia mostrar para os meus filhos que eu era um perdedor. Eu não podia mostrar para os meus filhos o que a mãe dele disse para eles. Então, eu continuo trabalhando, eu não saí da casa que eu pago aluguel, que é uma casa muito boa. Eu tenho internet em casa, porque eu escolhi isso, porque meus filhos têm que achar que eu não sou perdedor. Só que eu não consigo dar uma comida para eles legal. Durante a semana, eles comem arroz com extrato. Eu falei assim: caramba, em 2022 nós temos um irmão que os filhos comem arroz com extrato. Porque eu gostava muito, porque na minha
minha infância comia muito arroz com extrato e ovo extrato, ovo. Uma Gostoso. delícia. Aham. Mas aquele homem, ele falou daquela forma e mexeu comigo. E sabe, Vinícius, o domingo é o único dia que eu levo uma comida diferente para eles. E vou te contar uma verdade. Eu não tenho coragem de falar que eu ganho. Eu falo que o papai comprou para vocês. Porque vocês um dia levam uma galinhada, outro dia levam estrogonofe. E é o único dia que eu levo uma comida diferente para os meus filhos. Se você achar que eu não mereço, por favor. Oi, oh, meu Deus. Eu pedi um sinal, o senhor foi. Tomé, né? Tomé, né? Aí eu dei um abraço nele e ele continuou por muito tempo pegando essa marmita. E a gente começa a entender, aprender com essas coisas. Não fazer julgamento, né? Não fazer julgamento. Saber primeiro, né? É isso. Deus te colocou Às na frente vezes- pra te contar. Às vezes a gente não precisa nem saber. A gente não precisa, não importa o que ele vai fazer com aquilo ali. Não importa se aquele irmão vai trocar aquela marmita numa pedra de crack. Eu estou com a marmita ali dentro do carro, mas eu acabei de vir da esperança. Nós estávamos entregando a esperança. E as pessoas falam para nós, Vinícius, vocês estão enxugando gelo. Eu falo, eu nasci para enxugar gelo. Como é bom enxugar gelo. Porque a solução do problema não é o dele, é meu problema. Eu estou melhor do que eu estava 4 anos atrás, graças a eles. E aí um dia, há pouco tempo atrás, um irmão que estava lá caído, que tinha havido tentado suicídio, porque realmente a vida é difícil, imaginem vocês, acordar usando droga, deitar usando droga, não tem família, não tem ninguém, que vida difícil. E ele vira para mim e fala, Vinícius, quando vocês vêm aqui eu lembro de Jesus. Isso cada um de nós pode fazer, gente. Aquele que está caído, olhando as nossas atitudes, eles vão lembrar de Jesus. É tão gratificante. É gratificante, mas não é um gratificante que não nos coloca num patamar melhor. Porque aquele que acha que caridade é aquele que está numa situação melhor, ajudar aquele que está numa situação pior, não entendeu o que é o amor. Porque naquele momento aquele irmão ajudou muito mais a mim do que eu a ele. Com certeza. A forma que ele falou para mim fez com que eu imaginasse e visse a importância do trabalho no bem e não tem como não linkar com a doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Mas o primeiro a ser salvo somos nós. E as pessoas vão ser consequentemente salvos porque vão olhar para nós. Nós temos responsabilidades. É pesado? É pesado. Naquele filme que fala de Jesus, como é que chama? The Chosen? The Chosen. Tem uma passagem que é o momento em que João Batista está conversando com Jesus. João Batista fala para Jesus, Mestre, está chegando a hora, né? De se cumprir tudo que o Senhor disse. Ele fala, está, João. Ele fala assim, mas enquanto eu lia, era tão fácil, agora que tem que colocar em prática, é tão pesado. E é assim com nós. Enquanto se lê, é tão fácil. Enquanto eu venho cá falar, é muito fácil. Mas Deus não quer que nós desidratemos pela língua, pela saliva, e sim pelo suor. Pelas ações. Pelas ações. E nós já sabemos E disso. nesses 4 anos que você está nessa caminhada, cada vez uma ação é diferente da outra e é emocionante. É totalmente Porque nós temos diferente. ações aqui da casa, nós temos outras. É muito gratificante, Vinícius. Eu não tenho uma vez que eu choro de emoção de ver. Porque nós estamos nos aproximando de Jesus. A emoção nos invade porque nós estamos nos aproximando dele. E é ele que fez e faz com que a nossa vida tenha sentido. Aquele que conhece o seu propósito aqui nessa existência, muda a forma de caminhar. Ele muda completamente. E nós temos essa oportunidade de mudar a nós, mudar os nossos filhos, as nossas filhas, mudar Nossos amigos. nossos amigos, até os nossos, eu falo por mim, né, mas eu não posso mudar meus pais porque foi eles que me mudaram, Não tem jeito. eles que fizeram tudo isso aqui. O que eles fizeram por mim é
E aí eu gosto de falar no final. As pessoas falam assim, Vinícius, você é espírita desde a barriga da sua mãe? Sou. Minha mãe me levava para ver as palestras na barriga dela. E aí ele pegou e falou assim para mim, você se acha melhor do que os outros, por ser espírita desde nascer? Eu falei, não. Sabe aquela história do filho que é rebelde? Se você distanciar dele um pouquinho, ele faz arte? Com certeza. É eu. Deus falou assim, vou te pôr numa família espírita, porque não vai dar tempo de você fazer suas artes. Vou te cercar de todos os lados, para você não desviar do seu caminho. E Emmanuel fala, se quereis conhecer o seu propósito na vida, olhe quem Deus coloque para você caminhar, os que colocam para caminhar ao seu lado. E olha que maravilha. Olha quem Deus está colocando para caminhar do nosso lado. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, desculpe, passam 4 minutinhos. E possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos. E muito obrigado à casa pelo convite. Espero que possamos estar... tem 27 anos que eu vim nessa casa. Fiquei 27 anos sem vir aqui. Que não fique mais 27. Com certeza. Que Jesus nos abençoe. Então, o que você quer falar, mas aí